Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônico e continuando com o projeto do gerador de funções, nós vamos ver a parte da montagem do integrado XR2206, incluindo os seus componentes periféricos ali. Mas antes, já sabe, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê aquele seu joinha, ajude o canal a crescer. Nós já montamos aqui a parte da fonte, já montamos o seletor de ondas, já montamos o seletor de frequências. Então, nós temos o que alimenta a placa, nós temos os sinais que são fornecidos pela etapa do seletor de ondas, a etapa fornecida pelo seletor de faixa de frequência, e agora nós podemos então tratar de cuidar da montagem do gerador de sinais. O gerador de sinais é composto pelo XR2206, esses dois resistores, o capacitor de desacoplamento, dois capacitores eletrolíticos, C2, está aqui, esse outro aqui, e mais dois resistores, e os 5 trimpotes, né? Esses 5 trimpotes aqui. E os dois potenciômetros, o ajuste grosso, que é RV1, e o ajuste fino de frequência, que é RV2. Então vamos lá. Agora você está com a imagem de cima e eu vou fazer uma coisinha bacana para você. Eu vou ensinar um truque. Observe aqui o meu potenciômetro. Você está vendo que ele tem um terminal. Vou parar na parte preta aqui que dá para ver. Ele está vendo que tem um fiozinho aqui que eu soldei na carcaça. Está vendo? Para que serve isso aí? Isso serve pelo seguinte. Existe potenciômetro na mesma carcaça que essas chaves de onda azul, mas a carcaça dela é de plástico. Esse potenciômetro, que utiliza essa mesma carcaça azul aqui, ele é selado contra poeira. Porém, como a carcaça é plástica, ele não é blindado contra a interferência eletromagnética. Por isso que no projeto eu optei por usar este tipo de potenciômetro, porque ele tem a parte de trás e o eixo metálico. Isso significa que soldando na carcaça de trás, do jeito que eu fiz aqui, ó, um fio, esse fiozinho, e na placa de circuito impresso, você está vendo que atrás dos dois potenciômetros tem um furinho, esse furinho está no GND, no terra. Então, toda interferência magnética, qualquer interferência da sua mão, quando você for se aproximar do eixo do potenciômetro, vai pelo eixo que é metálico, se descarrega através dessa capa metálica, que acaba trabalhando como uma blindagem, e essa interferência toda sai por esse fiozinho que eu soldei atrás e descarrega no terra. E isso elimina muita interferência em circuitos que trabalham com geração de sinais. Como é que eu fiz isso? Eu fiz um e deixei um para fazer agora. É muito simples. Está pegando aí? Tá. Ó, lixa de unha. Do lado, olhando com o eixo para frente, do lado esquerdo. Tá? Eixo para frente. Lado esquerdo. Atrás dele, você vai pegar o lado grosso da lixa e vai dar uma lixadinha assim para tirar esse verniz que eles põem nessa latinha aqui de trás. Uma pequena lixadinha, tá vendo? Dá para ver ali pelo brilho que eu tirei o verniz bem nesse ponto aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Pinça, terceira mão. Ferro bem quente, no caso aqui está com 350 graus. É isso aí mesmo. Fluxo ou pasta de solda, fluxo pastoso, é o único, presta atenção, é o único lugar em que a gente usa fluxo no kit do eletrônico. Não use fluxo em nenhum outro lugar. É só nessa chapinha metálica de trás do potenciômetro. Em nenhum lugar. Quanto que você vai pôr? Você vai pôr uma microgota. Não pode ser nem metade de uma gota. 1/3 de uma gota ou menos. Tá? Bem pouquinho. Deixa eu ver se eu mostro aqui de perto para ver como é que ficou. Tá vendo aquela pequena bolinha ali? É o que eu pus de fluxo de solda.
ferro está quente, encosto o primeiro ferro no metal, espero ele aquecer. Pronto. Olha que lindo que ficou isso. Liso. Solda brilhante, bem ancorada na capa metálica. Agora eu vou pegar um fiozinho que estava por aqui e eu perdi. Cadê meu fiozinho? Caiu no chão, só um minuto. Pronto, peguei. Aí eu vou pegar um fiozinho fininho desse, que a gente chama de fio estanhado. É aquele mesmo fio que eu uso na protoboard, já fiz um vídeo sobre isso aí, e vou simplesmente soldar ele aqui na traseira do potenciômetro. Só isso. Virado para baixo como se fosse mais um terminal. Pronto. Corto ele com uma certa sobra. Acabou. Está feito o quarto terminal, que é a blindagem do potenciômetro. Então eu já tenho os dois potenciômetros aqui. O que eu vou soldar agora? Agora eu vou voltar o ferro na temperatura que eu costumo usar. Espero ele baixar um pouco a temperatura. Enquanto isso eu aproveito e dou uma limpadinha no ferro. Beleza? Estanho ele, porque senão ele oxida se você não estanha. Deixa ele estanhadinho. Tá, ótimo. Tomar um cafezinho, servido. Hoje o eletrônico está correndo aqui. O que eu começo a soldar aqui? Bom, nesse ponto aqui, pessoal, eu vou começar soldando os dois potenciômetros. O RV1 é ajuste grosso. Nesse projeto, o RV1, que é ajuste grosso, é o potenciômetro de 500K. Ele é o 500K linear. Então, esse fiozinho que você criou aqui atrás, tá atrás do RV1 tem um furinho sobrando. É para ele, ó. E fica assim. Pegou aí? Pegou. Agora é só soldar, não tem milagre, não tem segredo, não tem nada. Só soldar o bichinho aqui atrás. Eu normalmente soldo primeiro os terminais do potenciômetro. Para depois soldar a blindagem. Eu tenho que tomar cuidado que por causa do fio ali que eu acabei soldando. Pessoal, vou botar uma luzinha aqui para mim, porque senão para mim fica ruim de soldar, tá? O eletrônico já passou dos 30 e cada ano que eu vou no oculista o grau aumenta. Então, já viu, né? Bom, eu vejo que o potenciômetro está bem alinhadinho, está em ângulo reto. Aí então eu soldo aquele terminal que nós criamos na carcaça como blindagem. Soldou, acabou, corta o excesso. Morreu o assunto. O outro é o RV2, ajuste fino, que é um tripote de 50K. Mesma coisa, colocou ali atrás. Tripote não, potenciômetro, falei tripote ali. Verifico que está no ângulo reto, está joinha, soldo os outros. Como esse terminal de potenciômetro ele rouba calor, porque ele é um terminal grande, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu dou uma aumentada na temperatura. No caso aqui agora eu estou com 305 graus, porque ele rouba a temperatura, e como não é um semicondutor, não vai ter problema de danificá-lo por causa disso. Ele fica super bem soldado, pessoal. Nossa, olha, tá ótimo. Dá para ver aí? Tá? Certo? Joia.
que eu vou fazer agora? Agora eu vou soldar R1. R1 é 22K. Cadê ele? Se minhas vistas não me enganam, é esse camarada aqui. Aí eu, por via das dúvidas, coloco aqui no meu testador T7. Já fiz um vídeo sobre ele. (22K). Deixa eu ver se aparece aqui. 22,00. É porque é de 1% de precisão e é de metal filme. Então, deixa eu voltar a temperatura aqui, abaixar de novo, porque eu utilizo para soldar componente. Agora baixei a temperatura, voltei naquela temperatura que eu costumo usar para componente comum. Então, R1 é 22K. R1 está marcado na placa. Por que o Leotrônico está usando resistor de metal filme? Quem é que sabe dizer? Além do detalhe da porcentagem. Por quê? Eu fiz um vídeo e eu fiz até uma experiência. É devido à variação de valor em função da variação de temperatura. Eu fiz um vídeo, demonstrei na prática isso. Você não assistiu o vídeo? Então você perdeu conhecimento. Vai lá procurar, vai assistir o vídeo. Próximo resistor que eu vou soldar é R4, que é 1K, e eu vou ver se eu acho ele por aqui. Eu vou soldar o de 100K, que eu já achei ele aqui, está aqui na minha mão. 100K, vamos testar ele aqui. Qual que é o resistor de 100K? 100K é o R6. Então, quando você for montar, não tem problema, pessoal. Olha lá, 100K. Não tem problema. Vai vir lá, R1 é tal valor, R2 é tal valor. Você só achar ele aqui e soldar. Então, R6 é 100K. Onde é que está o R6? Ele está aqui. Colocou. Puxou a perninha. E solda. E acabou. Bom, resistor de 4K7. Quem é 4K7? É o R5. O R5 vai bem pertinho do R1. 4K7. Colocou 4K7, virou perninha e vamos soldar. Pronto. Cortou. Cortou. O próximo, se não me falha a memória, é... Agora esse aqui, que acho que é um K que eu perdi. Um K, exatamente. Olha, só para vocês terem uma ideia, o resistor de 1K deu 1.002 ohms. 1.002. Olha, é muito melhor, muito mais preciso do que 1%. Excelente. Então, o de 1K, cadê ele aqui? É o R4. O R4 está aqui. Nessa montagem eu não utilizo multímetro para testar. Eu vou já mostrar com o osciloscópio de cara. É que vocês veem que eu demoro para montar porque eu estou explicando. Mas se eu fosse montar sem ter que gravar, isso aqui você monta muito rápido. Agora eu tenho 5 trimpotes para soldar, né? Então eu tenho RV3 e RV4, que são esses dois aqui, ó, RV3 e RV4, eles estão um do lado do outro, que são os que fazem ajuste de amplitude. Eles têm um valor de 50K. 50, 50, isso aqui. Observe na placa que tem um símbolo na serigrafia do parafusinho que está em cima. Então coloque ele seguindo o símbolo da serigrafia do parafusinho. Eu vou colocar um primeiro, né? Senão cai. Deixa eu tirar isso aqui, já testei. Pronto, vem aquela famosa entortadinha no terminal. Encosto aqui. Depois que pega a solda, eu seguro com o dedo lá para ele ficar no prumo. Solda o outro.
solda o outro. Acabou, vamos cortar o excesso de terminal. Beleza. Se eu chegar até o fim da montagem e não quebrar esse fio, vai ser milagre, hein? O RV4 também é 50K. Toda hora eu viro ao contrário, né? Eu falei para vocês, eu não tenho equipe de filmagem. Minha equipe de filmagem não foi contratada e não será. Pronto. 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 Eu gosto muito dessa ponta de solda, do ferro de solda, de chave de fenda pequena. Não é muito pequena, eu diria média, né? Essa aqui. Eu gosto muito de soldar com essa. Tem uma chanfrada também que para alguns componentes é legal. Muito bem, soldei esses. O próximo que eu vou soldar, posso escolher qualquer um aqui, né? Eu vou soldar RV7. RV7 é o 1 mega ohm e é o ajuste de offset, DC offset. Cadê ele aqui? 1 mega, aqui. Então RV7, que é o do lado, é o ajuste de offset. Opa. Então vamos lá. Bacana, né, pessoal? Tá tomando forma o projeto, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está pensando em comprar, eu vou lhe dizer uma coisa muito pessoal. Você não faz a menor ideia da satisfação que você vai ter quando você termina de montar um kit e você liga ele e funciona. É uma satisfação indescritível, viu, pessoal? É uma experiência única. Você ter as suas coisas que você mesmo montou. É muito legal. Na década de 80, na época da Nova Eletrônica, daquela revista que eu já comentei no vídeo, os kits eram neste nível aqui, com placas nesse nível, era desse jeito aqui, o troço era... infelizmente, com o tempo, o conhecimento foi se perdendo, né? Bom, o próximo que eu vou montar é o RV5. Vou fazer um parênteses. RV5, no projeto, era 25K. Eu usei um potenciômetro de 22K naquela protoboard para fazer os testes. Mas eu descobri uma coisa. É muito difícil achar esse trimpote 3296 com 25K. Você acha ele mais facilmente com 20K. Então, como eu usei um potenciômetro de 22K, 20K está mais perto de 22 do que 22 de 25K. Então, eu troquei no projeto para 20K o RV5. O RV5 vai aqui, sempre me orientando na serigrafia, onde aparece o parafuso. Eu fiz o desenho ali com um parafusinho bonitinho. E vamos soldar. Opa! Sem unha tá difícil. Precisa ter um pouquinho de unha, né, para mexer com eletrônica, para pegar as coisas que caem na bancada, componentes pequenos, corta a unha muito curto. É ruim. Agora o próximo é o RV6. O RV6 faz o ajuste de distorção. E ele é de 1K. Então o RV6 vai aqui do lado. E pronto. Cuidado com os olhos, hein? Já falei para vocês segurar o terminal com o dedo quando for cortar. Principalmente esses alicates que eu uso aqui de corte zero, ele espirra o terminal no olho, hein? Bom, aí vai o C8. O C8 é um capacitorzinho de desacoplamento que vai na linha 12. Entre o 12 e que é o GND, né? Pro terra. Esse potenciômetro, esse capacitorzinho aqui, ele montado perto do integrado justamente para desacoplar interferências da linha de alimentação. Então ele vai bem aqui assim, ó. Olha que legal. Pino 12 é o VEE e ele vai para o GND. Então eu vou segurar aqui. Pronto.
rapidez a gente solda. Acabou? Que mais? 2 capacitores eletrolíticos. Bom, o kit chinês colocou no terminal 10, que é a BIAS, um capacitor de desacoplamento de 10 micro, mas lá naquela anotação técnica do fabricante, opa, ficou um negócio aí no meio, aquela anotação técnica do fabricante está falando que é 1 micro, e eu vou seguir o que o fabricante está falando. Então C2 é 1 microfarad e não inverta a polaridade. Na placa está lá mais e menos, aliás, está só o mais, né? O positivo não vai inverter. Cuidado aí. Soldou aqui. Soldou ali. Pronto. E o outro capacitor está aqui. O outro capacitor é o C1. Esse C1, ele faz o desacoplamento ali no potenciômetro de DC offset, que é o RV7. Então ele vai aqui, polaridade, cuidado com a polaridade, 10 micro, tá aqui, prontinho. Eu peguei o kit chinês e modifiquei, né, algumas coisinhas e segui mais, foi na verdade o manual do fabricante. Não é possível que o fabricante não saiba o que ele produziu, né? Agora só falta soldar o XR2206 e os 4 capacitorzinhos. Então eu vou dar uma parada, porque eu vou trazer os 4 capacitorzinhos aqui para fazer um parênteses aqui na gravação, tá ok? Já já eu volto. Muito bem, pessoal, eu separei aqui os capacitores que eu vou utilizar e o integrado XR2206, que é o que falta para ele funcionar. Mas eu vou explicar uma coisa aqui. O fabricante sugeriu 4 valores para as 4 faixas de frequência. 1 micro. Observa que de 1 micro para 0,1, ele cai 10 vezes. 0,1. De 0,1 para, ou seja, de 100 nano, 10 nano e 1 nano. Ele sempre vai cair na faixa 10 vezes. E isso faz com que você pule sempre 10 vezes aqui o fim da escala. De 100 passa para 1000, de 1000 vezes 10 dá 10.000, de 10.000 vezes 10, 100.000. Sempre vai pulando de 10 em 10 vezes o fundo de escala para você trabalhar. A intenção desse gerador aqui, de funções, é mais para a área de áudio, para teste de amplificadores e outras coisas. Então você tem 2 opções. Ou você segue os valores de capacitor que o fabricante forneceu para atingir essas 4 faixas aqui, de 1 Hz a 100 kHz, 10 Hz a 1 kHz, 100 Hz a 10 kHz e 1 kHz até 100 kHz. Se você precisa ir até 100 kHz, que é uma frequência muito alta e você não vai usar isso com amplificador de áudio nenhum, né? Você não escuta acima de 15, para que precisa de 100? Mas vamos supor que você precisa para alguma outra coisa. Você não precisa usar isso aqui exclusivamente para áudio. De repente você está fazendo algum outro circuito que você precisa de uma frequência aí perto dos 100 kHz. Então você usa os valores que estão aqui, que o fabricante forneceu. Eu fiz diferente. Eu modifiquei aqui os valores. Mas para a faixa que me interessava, eu coloquei o seguinte. Eu começo o primeiro capacitor, que é o C7, eu começo ele com 47 nano. Isso, então eu não uso de 1 micro. E essa primeira faixa, a segunda aqui seria 100 nano, eu não uso. A minha primeira faixa é metade dessa, já é 47 micro. Eu fiz umas mudançazinhas aí. Então agora eu vou mostrar por que esse lugar do capacitor tem 3 furos. Esse capacitor aqui tem uma distância de terminal que vai servir para estes furos dos extremos. E tem capacitor que é menorzinho, então você vai usar os outros furos. Então ele serve para qualquer tamanhozinho aí de capacitor que a gente vai encontrar, né? Porque pode ser que você queira usar esses outros valores do fabricante. C7 é 47 nano, é o de baixo, C7. C6 é 22 nano. Eu
Estou conversando aqui e me confundi. C5, 10 nano. Então, se o anterior era 22 nano, metade de 22 dá 11. Não tem capacitor de 11, vai de 10. E olha, o de 10 já usa os furinhos mais próximos. Se eu não tivesse feito isso, ia dar problema. Metade de 10 é 5 nano. Não tem 5 nano, tem 4,7 nano. Então, C4, 4,7 nano. Beleza. Agora é só soldar. O ferro está ligado. Solda. Espero não ter falado nenhum valor errado, hein? Mas não se preocupe, porque no esquema... No esquema não, na folha de montagem... A folha de montagem vem lá. R1 é tal valor, R2 é tal valor. E, deixa eu ver, soldei. Tá. Só cortar os terminais. Pronto. E agora, o XR2206, ele tem aqui a identificação do terminal, né? Você sabe qual que é o terminal 1. Aqui também está lá escrito direitinho qual que é o terminal 1. A gente só coloca ele aqui. Ah, antes que me perguntem, pode usar soquete para integrado? Nem pense nisso. Nem pense. Vocês perceberam que eu tomei diversos cuidados para evitar mau contato? De todo quanto é tipo, de tudo quanto é lado? Soquete para integrado, mais cedo ou mais tarde, vai lhe dar problema. Então, esqueça esse negócio de soquete para integrado. Em circuitos com frequência, a gente não usa isso, tá ok? Se você quiser fazer aquele esquema que eu falei de ancoragem de solda, pode fazê-lo do lado de lá. Se você já está com prática, tá pegando aí, tá? Não precisa fazer. Cuidado com o superaquecimento. Não vai estragar o integrado, que depois é difícil para você tirar, se você não tem experiência. Eu vou mandar os integrados testados, hein? Detalhe, kit do Leotrônico, os 3 integrados que utilizam aqui, todos eles só serão enviados para você depois que eu testar. Então, nada de mimimi de que o integrado veio com defeito. Não veio, não. Saiu daqui testado. Eu vou testar um por um. Se queimou, foi você que queimou. Daqui sai testado. Funcionando. Eu testo os 3 integrados. Vou montar uma giga de teste para testar os integrados. O que falta agora? Nada. Aqui, nessa área do montagem aqui já está tudo certinho. Bom, então, pessoal, finalizamos aí, tá? A montagem da parte do XR2206. E aí, depois falta só ligar e testar. E ver se funciona. Tem um ponto de teste aqui, depois eu vou... O próximo vídeo eu vou ligar sem ainda o resto dos componentes. Ainda tem umas coisinhas para ligar aqui ainda, né? Calma aí. Mas por enquanto, obrigado e vá acompanhando o canal aí. Até mais. E não se esqueça, hein? Pode encomendar seus projetos com o Leotrônico. A gente faz a placa, faço o desenho e eu não respondo nada por comentário no YouTube. Quiser falar comigo, por e-mail. O e-mail, todo mundo já sabe, está no final do vídeo. Até mais.